Bom dia a todos, tudo bem? Estamos aqui de mais um vídeo e hoje eu queria falar um tema que eu acho que é muito importante. É um tema que refleti um pouco sobre ele, tenho visto várias coisas sobre e acho muito importante trazer aqui. E isso é muito importante para nós em geral, né? Para mim, para você. É um tema que muitas vezes para as pessoas que estão mornas, né? Pessoas que estão nem para um lado nem para o outro, que elas estão na igreja, mas outro dia estão no mundo, sabe? Essas pessoas aí. Para nós também, que por mais que tomamos a decisão, nós temos que ser mais convictos em nossa decisão, ter um posicionamento real, um posicionamento certo nas coisas de Deus. O tema de hoje, né, o vídeo já, no caso, o título do vídeo, né, já fala, é sobre a necessidade de nós tomarmos uma decisão. E como assim eu digo decisão? Eu separei 3 tópicos aqui, né, para falar sobre cada um, sobre nós tomarmos uma decisão. Porque a partir do momento que nós conhecemos a Deus, uma decisão a nós é dada. Se nós vamos adorar a Deus ou vamos adorar as coisas do mundo. O primeiro tópico que eu separei foi exatamente isso. Quando a decisão nos é dada? Bem, a decisão é dada a partir do momento que nós conhecemos Deus. E isso pode variar, porque de cada pessoa conhece Deus de uma forma diferente. Pode ser por meio de uma pregação, pode ser que você tenha nascido em um lar cristão, pode ser que você tenha conhecido a Deus, sei lá, um dia que você foi numa igreja, por exemplo, pode ser que você tenha conhecido a Deus na rua, em qualquer lugar. Nós podemos conhecer Deus em qualquer lugar, porque Deus é tudo. Eu já falei uma vez em um vídeo meu sobre isso, de que Deus é tudo. Ele é a natureza, Ele é o ar que nós respiramos, então a gente conhece a Deus. Ele é a Bíblia que nós lemos, Ele é as nuvens, Ele é a floresta, Ele é as montanhas, Ele é tudo isso. Ou seja, basicamente, nós temos que entender que nós uma hora vamos conhecer Deus. Seja por meio de alguma pessoa, porque Deus usa pessoas. Seja por meio de alguma pregação, de algumas palavras que nós ouvimos, e nós temos esse conhecimento de Deus, ou seja, essa decisão nos é dada a partir do momento que nós vamos amar a Deus ou amar as coisas do mundo, a partir do momento que nós conhecemos a Deus. O segundo tópico que eu separei é não ficar em cima do muro. Isso não existe. Bem, é uma escritura aqui em Mateus 6:24, né? Mateus 6:24 ao 26, diz bem assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por isso, digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Então, aqui é sobre o Evangelho de Jesus, e ele diz basicamente que, bem, ninguém pode servir a dois senhores, ou seja, você não pode servir o bem e o mal, você não pode ser da igreja ou ser do mundo, ou você é da igreja ou você é do mundo, ou você, por exemplo, né, na Bíblia fala uma vez que uma pessoa não pode ser fria ou quente, porque se ela for morna, Deus vomitará ela, entendeu? Ou seja, basicamente, ele fala que não existe uma pessoa ficar em cima do muro. Não existe uma pessoa ela tomar uma decisão, por exemplo, de ser do mundo e do céu. Como que uma pessoa que quer viver no céu, que quer ter uma vida com o Senhor, que entregou sua vida ao Senhor, que quer uma vida digna com Deus, pode ser uma pessoa do mundo, pode ser uma pessoa que tem os mesmos hábitos, os mesmos costumes, as mesmas influências de uma pessoa do mundo. Porque, assim, a gente mesmo, né, repara, por exemplo, que muitas vezes na nossa vida nós estamos tomando decisões que não agradam a Deus. E se a gente quer viver uma vida com Deus, como é que a gente quer viver para não agradar a Deus? Não tem lógica, entende? Então, assim, nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. No caso, ele usa o exemplo do dinheiro também, né? Mas o dinheiro como uma coisa, né? Um simbolismo ali de coisa mundana. Porque muitas vezes também a gente troca Deus por dinheiro, né? Quantas pessoas famosas, né, que dizem que amam a Deus, mas não trocariam Deus por dinheiro? Que venderam suas almas, né, por dinheiro, para serem famosos. Imagina quantas pessoas que tem. Então, assim, a gente tem que entender que não existe, né, meio termo, não existe meio termo. Ou a gente é de Deus, ou a gente não é de Deus. Porque, né, no final dos tempos, né, quando aconteceu os eventos, né, de Apocalipse, as profecias se cumprirem, Deus vai separar o joio do trigo. O que é trigo, o que é joio é joio. Pode ser que o joio e o trigo estejam juntos, mas no final do tempo ele vai separar o que é joio e jogar fora. O que é trigo e, bem, levar para ele, né? Então nós temos que entender que é uma decisão que nós tomamos. Nós precisamos tomar uma decisão urgente, uma decisão agora.
sobre esse versículo aqui, né? Ele é um versículo muito bom. E existem outros versículos também que falam sobre ser quente ou frio, né? Igual esse que eu falei, né? Eu não me recordo onde eles estão, porém são um versículo que eu peguei para esse vídeo, né? Foi o versículo de Mateus 6, do versículo 24 a 26, né? Então, o último tópico que eu separei foi quais são os benefícios de escolher um ou outro. Bem, a gente pode ver isso, essa dualidade do ímpio e do ímpio e do justo. Porque na Bíblia, ele dá, né, que o justo, ele é uma pessoa que escolhe a Deus, e o ímpio é uma pessoa que não escolhe a Deus. Uma pessoa que tem acesso a Deus, uma pessoa que tem acesso à misericórdia, que conhece a palavra de Deus, conhece os benefícios, conhece a graça do Senhor, e mesmo assim não segue o Senhor, prefere fazer o mal. Muitas vezes nós vamos ler a Bíblia e nós comparamos com o ímpio, porque nós temos acesso à verdade, nós temos acesso à palavra de Deus. Nós erramos mesmo assim, nós escolhemos, porque ninguém peca, a partir do momento que você conhece a Deus, você não peca mais involuntariamente, você escolhe pecar ou não. Porque se nós temos, sei lá, costumes, pecados de estimação, igual eu falei no último vídeo, e nós escolhemos eles ao invés de Deus, quando nós decidimos ser mudados, nós ainda estamos escolhendo o pecado, nós ainda estamos escolhendo o diabo. E isso não é transformação real. Então nós devemos, bem, tomar atitude. Nós temos que tomar atitude em tudo que nós fazemos. Óbvio que orar, óbvio que entender que Deus é o nosso sustento é importante, mas em muitos momentos nós vamos ter que tomar atitude, escolher Deus ou não. Moisés teve que tomar atitude quando ele teve acesso quando ele viu a sarça ardente, ele teve que tomar atitude. Ele tomou. Abraão, quando ele teve que sacrificar o seu próprio filho que Deus prometeu para ele que ia dar. Bem, ele teve uma atitude. Ele teve a fé de que, mesmo que o Senhor prometeu para ele, né, que ele teria um filho, ele teve um filho, entendeu? Então, assim, tanto é que ele chegou a crer que, por exemplo, se o filho dele morresse, ele iria ressuscitar, entendeu? A fé dele era tanta que ele sabia que o filho dele não ia morrer. E mesmo assim, foi lá o sacrifício, mas Deus depois, né, enviou o cordeiro para que ele pudesse sacrificar o cordeiro em vez de Isaac. Porém, ele foi obediente a Deus. Noé foi obediente a Deus. Construiu a arca, colocou todos os animais, né? Isso a gente sabe, né? A gente não sabe como, mas ele colocou. Davi também. Quantas vezes Davi ele fez aliança com Deus? Muitas pessoas, né, na Bíblia, muitos exemplos de fé, decidiram seguir a Deus no momento. Decidiram entregar a Deus. E a gente, às vezes, tem que olhar isso também com o olhar sobrenatural, como com o olhar natural. Entender que nos é dada a decisão todos os dias. A partir do momento que você acorda, é um novo dia. É um novo tempo, é uma nova esperança, é uma nova oportunidade de fazer melhor, entende? Então nós devemos aproveitar essas oportunidades, porque a gente pode ficar sonegando, e o dia de amanhã? O que será do dia de amanhã? Você sabe o que vai acontecer no dia de amanhã? Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe, só Deus. Então nós devemos adorar a Deus quanto nós podemos, entregar a nossa vida a Deus quanto nós podemos, né? Então, voltando aos benefícios, né? Eu separei um versículo de Salmos. Eu sei que é só um exemplo, né? É só um exemplo, porque existem vários, né? São vários Salmos. Se você for ler o livro de Salmos, basicamente falando, né, uma parte sobre a dualidade do ímpio e do justo. E a Bíblia, Salmos 1, né, do capítulo 1, versículo 6, diz bem assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Muitas vezes, a gente quer benefícios. Nós queremos benefícios para adorar a Deus. Nós queremos que Deus mude nossa vida, que nós ficamos ricos, que nós tenhamos problemas resolvidos, mas não vai ser assim. Deus, ele cura milagres, ele faz milagres. Ele cura doentes. Até os dias de hoje. Ele faz milagres, ele cura os enfermos, os doentes, ele ajuda os necessitados. Porém, a gente tem que entender que a gente não tem que servir a Deus pelas coisas materiais, mas servir a Deus porque ele é tão bom, porque Deus é bom. Ele é justo também. Ele é justiça. Quando a pessoa peca e não quer se arrepender, ele é obrigado a mandar a pessoa para o inferno. Porém, ele é bom. Ele é muito bom. Ao ponto de, mesmo você errando, mesmo eu errando, mesmo qualquer pessoa errando, ele dá uma segunda chance. Ele dá uma chance de arrependimento. Nós que muitas vezes somos ignorantes, botamos a culpa nele, sendo que a culpa é nossa. E quais são os benefícios, então, de adorar a Deus? Então, assim, além dele ser bom, nós temos a oportunidade de mudar, entende? E qual é o benefício de adorar a Deus? Eu posso te falar uma coisa? Vou ser sincero. Eu te garanto que
que os benefícios, eles não vão ser materiais. Eles não vão ser materiais, mas eles vão ser celestiais. Você não vai acumular tesouros aqui na terra, mas vai acumular tesouros lá no céu. E bem, né, igual que esse salmo fala, né? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quem é um pecador? Existe um versículo em Eclesiastes que fala exatamente isso, que os ímpios vão prosperar. E nós vamos pensar, por quê? Isso não é justo. Porém, cara, se um ímpio morre, ele vai se arrepender quando ele tiver 10 segundos. As chamas, né, que vão consumir o corpo dele infinitamente. Cara, isso ele vai perceber que tomou a decisão errada, conhecendo a verdade. Imagina se for nós, se formos nós lá, né? Conhecemos a verdade, temos acesso à palavra de Deus e mesmo assim erramos. Preferimos pecar no pecado e vamos pagar o preço. Porém, é dada a nós uma decisão. E o Senhor conhece o caminho dos justos, Ele sabe o que nós passamos. Se nós oramos tristes, nós estamos magoados, sentimentos ruins no nosso coração, Ele conhece. É um vídeo que é um alerta, né? E eu espero, de verdade, que você tome a decisão correta. Porque a verdade continua sendo a verdade, mesmo que a mentira seja maior, seja mais beneficente. Porque é muito mais fácil para nós viver uma vida de atalhos, né? Ao invés de encarar os nossos problemas. Nós temos que entender que nós temos erros e falhas, encará-los. Como encarar? Pedir perdão a Deus. E na nova chance que Ele nos dá, no dia, no momento, nós fazemos o certo. Então é isso. Espero que você tenha tido essa reflexão em sua vida e que Deus possa ajudar você também. Possa ajudar a mim. Compartilhe esse vídeo. Curta ele, deixe seu dislike se você gostou ou não. E que Deus possa estar com você também. E que essa reflexão possa te fazer tomar iniciativa. Se você está triste, se você quer viver para Deus, que esse vídeo seja um sinal na sua vida para você tomar atitude. É isso. Mais um dia eu orei que eu pudesse ser luz na vida de uma pessoa. Eu falava que eu queria ser uma lâmpada e Deus fosse a luz. Porque a lâmpada, ela potencializa a luz. Eu falei para Deus, eu queria ser uma lâmpada. Não que eu tivesse minha própria luz, mas que a luz de Deus brilhasse em mim e ela brilhasse em outras pessoas. Se eu estou compartilhando esse vídeo com você, irmão, é porque Deus queria que eu compartilhasse. Então aqui vai meu agradecimento a Deus. E espero que você possa tomar sua decisão. Entenda, irmão, compensa. Compensa você sofrer aqui na terra para ter uma morada lá no céu. Compensa você abdicar os seus desejos. Compensa você ser maltratado, ser humilhado por exaltar a Deus. Viva uma vida sincera a Deus. Seja sincero com você mesmo. E com Deus, principalmente. Amém.